Olá, sejam todos bem-vindos. Mais uma apresentação aqui no nosso canal. Neste conteúdo, iremos trazer para vocês alguns detalhes sobre o novo programa Minha Casa Minha Vida 2026. Pode ser uma grande oportunidade para as pessoas de baixa e média renda adquirir sua casa própria. Irei então trazer alguns detalhes sobre o programa e fazermos algumas simulações de como ficaria um financiamento cada faixa do programa, que vai da faixa 1 à faixa 4. Utilizamos para as nossas simulações o sistema de amortização pelo modelo Price e pelo modelo SAC, possibilitando assim fazermos comparativos entre os dois sistemas de amortização utilizados atualmente no mercado imobiliário. Nos acompanhe até o final para ver alguns detalhes de como irá funcionar o programa e também dos resultados das simulações aqui apresentadas, ressaltando que estaremos disponibilizando gratuitamente as planilhas de cálculo aqui apresentadas para as simulações pelo sistema SAC e pelo sistema Price, para que você possa também fazer as suas próprias simulações. Eu sou Zé Guia Pietra do canal Monetários e já aproveito para solicitar o seu like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Bora lá então? Programa Minha Casa Minha Vida 2026. Considerações gerais. Como colocado, o programa está dividido em 4 faixas: a faixa 1, faixa 2, faixa 3 e faixa 4. Da faixa 1 até a faixa 3, a destinação são para as rendas menos expressivas, onde as taxas de juros são mais atrativas. A faixa 4, que foi implementada mais recentemente, foi disponibilizada para atingir uma faixa de renda até R$ 13 mil, onde as taxas de juros são um pouco mais elevadas, variando de 10% a 10,5%. Na faixa 1, se enquadram as famílias com renda de até R$ 3.200, onde as taxas de juros podem variar de 4% a 4,40% ao ano. Nesta faixa, é possível conseguir o subsídio do governo federal no valor de até R$ 55 mil. O valor máximo para o imóvel a ser adquirido nessa condição é de R$ 275 mil, e o valor financiável varia entre 80% a 90% do valor do imóvel. Aqui fizemos uma projeção considerando 80% deste valor. Então, para o imóvel de R$ 275 mil, o valor financiável pode chegar a R$ 220 mil, tendo esse financiamento como prazo máximo 420 meses, o que corresponde a 35 anos. Já na faixa 2, se enquadram as famílias com renda de R$ 3.200,01 até o valor de R$ 5 mil. A taxa de juros nessa faixa varia de 4,75% a 7% ao ano. Aqui também é possível ter acesso a um subsídio no valor de até R$ 55 mil fornecido pelo governo federal. O valor máximo para o imóvel a ser adquirido nessa faixa seria também no valor de R$ 275 mil, podendo ter aqui como valor financiável 80% deste valor, ou seja, R$ 220 mil. E o prazo aqui também seria de 420 meses. Já na faixa 3, se enquadram as famílias com renda de R$ 5.000,01 até o valor de R$ 9.600 mensais. As taxas de juros podem variar de 7,66% a 8,16% ao ano. Já para esta faixa, não estão previstos subsídios como para as duas faixas anteriores. O valor máximo do imóvel a ser financiado nesta faixa pode chegar aos R$ 400 mil, tendo aqui como financiável 80% deste valor. Também nessa faixa, o prazo seria de até 420 meses. Finalmente temos aqui a faixa 4, destinada às famílias com renda superior a R$ 9.600,01 até o limite de R$ 13 mil mensais, tendo as taxas de juros para essa faixa variáveis entre 10% a 10,5% ao ano. Também não temos aqui a previsão de subsídios, e o valor máximo do imóvel a ser adquirido pode chegar a R$ 600 mil, tendo como valor financiável 80% deste valor, resultando num financiamento na faixa de R$ 480 mil. Também aqui o prazo de financiamento pode ser em 420 meses. Então, em resumo, o programa Minha Casa Minha Vida 2026 comporta famílias com renda de até R$ 13 mil, proporcionando a aquisição de imóveis até o valor de R$ 600 mil. Aqui nós fizemos algumas simulações com valores de imóveis hipotéticos para as 4 faixas contempladas pelo programa, pelos 2 sistemas de amortização utilizados atualmente no mercado de financiamento imobiliário, que seria o sistema SAC e o sistema Price. Nós utilizamos aqui como taxa básica de juros o limite máximo para cada faixa. Pelo sistema SAC, nós simulamos financiamento de 80% do valor do imóvel, e no sistema Price, o valor de 90%. Isso porque a parcela inicial pelo sistema SAC
resulta num valor maior que pelo sistema Price. Nada impede que os dois sistemas possam utilizar a mesma faixa de financiamento. Então, como já colocado, nós utilizamos aqui, para fazer as nossas simulações, a nossa tabela de amortização pelo sistema Price, a nossa tabela de amortização pelo sistema SAC, onde através da alimentação dos valores que compõem cada financiamento, chegamos aos resultados apresentados na nossa tabela. Lembrando que você pode solicitar a nossa planilha de simulações gratuitamente através do e-mail que estamos deixando na descrição do nosso vídeo. Mais adiante, estaremos fazendo uma simulação para demonstrar o funcionamento da mesma. Então, na faixa 1, para um imóvel no valor de R$ 100.000, há uma taxa de 4,40% ao ano, sendo pelo sistema SAC o valor financiável de 80% do valor do imóvel e para o sistema Price 90%, colocamos aqui a possibilidade de que se consiga o valor máximo do subsídio oferecido pelo governo federal, que no caso seria de R$ 55.000. Neste caso, como o valor de R$ 55.000 supera os 20% do valor que seria dado como entrada, no caso aqui de R$ 100.000 seria R$ 20.000, o valor da entrada já poderia ser absorvido com o próprio subsídio. Estando então para o nosso financiamento um saldo de R$ 45.000 a ser absorvido pelo mutuário, onde temos aqui como prazo máximo deste financiamento 420 meses. Nós teríamos, pelo sistema SAC, o que tem como característica a amortização constante do financiamento, gerando com isso, ao longo do tempo, o decréscimo do valor das parcelas. Para a primeira parcela, o valor seria de R$ 268,91, e a última parcela de R$ 107,53. Já pelo sistema Price, teríamos a parcela inicial no valor de R$ 210,46, e a última parcela também, teoricamente, neste valor, R$ 210,46. Temos um outro vídeo aqui no canal, onde apresentamos, de uma forma mais detalhada, as características desses dois sistemas. Estarei deixando esse vídeo no final dessa apresentação, para que você possa entender melhor as principais características de cada um. Aqui vamos limitar, então, ao que já foi citado, que o sistema SAC tem como característica o processo de amortização constante, onde a sua parcela sofre uma redução ao longo do financiamento. Já o sistema Price teria como característica a manutenção do valor da parcela, teoricamente, pelo mesmo valor, por todo o período de contrato. Eu coloco aqui o termo teoricamente, que podem ocorrer durante o período de contrato algumas variações econômicas que podem afetar a composição do saldo devedor. Mas para efeito de simulação e comparativo entre os dois sistemas, já nos dá uma boa noção de como ficaria o nosso financiamento ao longo do tempo. Geralmente, a renda mínima para os financiamentos no sistema imobiliário é 30% da renda familiar. Então, no caso aqui, para o sistema SAC, a renda mínima exigida seria de R$ 896,37. Já para o sistema SAC, a renda mínima seria de R$ 701,53. Essa exigência de um valor maior para o sistema SAC está diretamente relacionada ao valor da primeira parcela, que, como vimos, pelo sistema SAC seria maior que pelo sistema Price. Então, aqui nós teríamos um resultado pelos dois sistemas os seguintes valores. Para o imóvel, então, de R$ 100.000, adquirido a uma taxa de 4,40% ao ano, cujo o valor financiado foi de R$ 45.000 por 420 meses, teríamos como valor final pelo sistema SAC R$ 134.051,14. E pelo sistema Price, o valor aproximado de R$ 143.393,35. Nesse caso, encontramos aqui uma diferença na faixa dos R$ 10.000. Essa condição no sistema Price resultar no valor final maior pode ser verificada em todas as simulações. Em função da sua característica de manter a sua parcela constante, o cálculo dos juros será aplicado ao saldo devedor. O sistema SAC tem como característica o processo de amortização constante, a redução gradual do valor da parcela. Então, neste caso, dentro do possível, seria mais interessante optarmos pelo sistema SAC, desde que o valor da parcela inicial se enquadre dentro do seu orçamento. E caso essa parcela se tornar um pouco apertada, seria interessante então optar pelo sistema Price, onde o valor da parcela inicial seria um pouco menor, também exigindo-se aqui uma renda mínima inferior ao valor estipulado pelo sistema SAC. Já na faixa 2, nós simulamos aqui um imóvel de R$ 200.000, a uma taxa anual de 7%. Também aqui empregamos para o sistema SAC a possibilidade de financiar 80% do imóvel, para o sistema Price 90% do seu valor. Ressaltando que na maioria dos financiamentos imobiliários,
A margem utilizada é de 80%, mas em alguns casos pode chegar a 90%. E também colocamos como subsídio o valor total de R$ 55 mil. Da mesma forma que na faixa anterior, para este imóvel de R$ 200 mil, os R$ 55 mil de subsídio absorveriam o valor da entrada. Então restaria aqui, para financiar, o valor de R$ 145 mil. Esse financiamento também, em 420 meses, apresentaria a seguinte condição. Pelo sistema saque, a primeira parcela seria de R$ 1.165,09 e a última, R$ 347,19. Pelo sistema Price, o valor estimado seria de R$ 904,58, tanto para a primeira como para a última parcela. Ou seja, esse teoricamente seria o valor pago por todo o período de financiamento. A renda mínima exigida para essa condição, pelo sistema saque, seria de R$ 3.883,63. Pelo sistema Price, R$ 3.015,27. Podemos perceber aqui que para um imóvel de R$ 200 mil, esse mutuário poderia aderir ao financiamento dentro da primeira faixa. Ele poderia ter aqui uma taxa de juros mais atrativa, como vimos, até 4,40% ao ano, pois o imóvel de R$ 200 mil se enquadra aqui dentro do teto de R$ 275 mil e a sua renda está abaixo dos R$ 3.200. E como vimos aqui, seria de R$ 3.015,27. Lembrando então que no financiamento, nessas condições, esse mutuário deverá buscar se enquadrar nessa primeira faixa. Como estamos aqui fazendo apenas um comparativo entre os dois sistemas em cada faixa, vamos mantê-lo aqui nessa condição. E temos aqui um imóvel de R$ 200 mil a uma taxa de juros anuais de 7%, cujo valor financiável foi de R$ 145 mil por 420 meses. Pelo sistema saque, o valor total desse financiamento ficaria na faixa dos R$ 372.578,65. Já pelo sistema Price, R$ 434.922,07. Já aqui, para a nossa terceira faixa, simulamos um imóvel no valor de R$ 300 mil, a uma taxa de juros anuais de 8,16%. E já não temos a incidência do subsídio. Sendo financiado para este imóvel 80% pelo sistema SAC e 90% pelo sistema Price, teríamos como valor de entrada, para a primeira condição, R$ 60 mil, já para a segunda, R$ 30 mil. Lembrando que se pelos dois sistemas o percentual fosse o mesmo, o valor da entrada aqui também seria igual. Nós estamos aqui simulando, como exemplo, pelo sistema SAC, o valor de 80%, para reduzirmos aqui o valor da primeira parcela. Então, nesse caso, pelo sistema SAC, o valor a ser financiado seria de R$ 240 mil. Já pelo sistema Price, o valor seria de R$ 270 mil. Tendo esse financiamento pelo prazo de 420 meses, teríamos a seguinte condição. A primeira parcela pelo sistema SAC seria de R$ 2.145,40 e a última, um valor estimado de R$ 575,18. Já pelo sistema Price, o valor das parcelas seria na faixa dos R$ 1.892,23. Com isso, a renda mínima exigida. Essas duas condições seriam, pelo sistema SAC, o valor de R$ 7.151,33, pelo sistema Price, R$ 6.307,43. Abaixo aqui do limite para essa faixa de R$ 9.600. O valor final deste financiamento pelo sistema SAC ficaria em R$ 631.320,11. Já pelo sistema Price, R$ 824.737,07. Tendo aqui uma condição de optar, que levaria uma pessoa então a aderir pelo sistema Price, sendo que seu custo final de aquisição seria bem maior que pelo sistema SAC. Uma das condições que levaria a pessoa a optar pelo sistema Price seria o valor da parcela, que no caso é menor que pelo sistema SAC. Também a condição da renda mínima exigida. Digamos que no caso, a renda familiar seja no total de R$ 6.500. Essa família não se enquadraria no sistema SAC, uma vez que a renda mínima exigida seria na faixa dos R$ 7.150. Temos também aqui a nossa simulação para a quarta faixa, onde o valor do imóvel sugerido seria de R$ 600 mil. Há uma taxa anual de 10,5%, e também como financiável 80% pelo sistema SAC e 90% pelo sistema Price. Também aqui, sem incidência de subsídio, temos aqui para dar como valor de entrada pelo sistema SAC R$ 120 mil, pelo sistema Price R$ 60 mil. Com isso, o valor financiável pelo sistema SAC
ficou em R$ 480 mil. Pelo sistema Price, R$ 540 mil. Também nesse caso, o financiamento, sendo em 420 meses, teríamos as seguintes condições. Pelo sistema SAC, a primeira parcela seria na faixa dos R$ 5.153,33 e a última no valor de R$ 1.152,41. Já pelo sistema Price, as nossas parcelas ficariam na faixa dos R$ 4.653,06, do início ao fim do financiamento, como já vimos anteriormente. Com isso, a renda mínima exigida pelo sistema SAC seria de R$ 17.177,77 e pelo sistema Price, R$ 15.510,20. Aqui cabe uma observação. Como o valor exigido aqui para a quarta faixa seria a renda familiar de até R$ 13 mil, essa condição não seria possível. Nesse caso, eu teria que buscar aqui dar uma entrada maior. Vamos colocar aqui 80% para o sistema Price. E a taxa de juros de 10%. Então, com essa nova configuração, a sua parcela ficaria em R$ 3.968,81. Então, se eu colocar aqui agora R$ 3.968,81, a minha renda ficaria em R$ 13.229, ou seja, bem próxima do limite exigido. E o valor final do meu financiamento ficaria em R$ 1.786.901,92. Conforme então aqui colocado na nossa tabela de simulações. Podemos perceber aqui que, embora as taxas de juros oferecidas sejam mais atrativas, ainda assim, o valor final do financiamento fica quase 3 vezes maior que o valor do imóvel financiado. No nosso caso aqui, compraríamos um imóvel no valor de R$ 600 mil, a uma taxa de 10% ao ano, dando de entrada 80% do valor. Seria R$ 120 mil, restando um financiamento de R$ 480 mil em 420 meses. Se pagaria uma parcela na faixa dos R$ 4 mil, teria que ter uma renda na faixa dos R$ 13 mil. Em alguns casos, podemos perceber que o custo de um financiamento ainda é bastante elevado. Então, qual seria aqui a nossa dúvida? Vale a pena financiar um imóvel? Como já colocado em outros conteúdos aqui do canal, vai depender de vários fatores. Estou deixando também no final dessa apresentação um vídeo onde tratamos mais especificamente sobre este assunto. Mas sem sombra de dúvidas, quando o valor da parcela for inferior ou muito próximo do valor que se pagaria de aluguel, financiamento financeiramente seria a melhor opção. Nos casos quando o valor da parcela for muito superior ao valor do aluguel, deve ser avaliada a condição de se manter no aluguel por algum período e aplicar parte do valor do saldo que seria dado no financiamento, buscando então aumentar o valor da entrada, também reduzir os prazos de financiamento e certamente irá reduzir os custos finais de aquisição. Vamos agora fazer mais algumas simulações utilizando a nossa planilha. Vamos que eu queira adquirir um apartamento. Vamos colocar aqui 420 meses. Uma taxa de juros de 10,5%, supondo que estamos na quarta faixa. O valor do imóvel de R$ 500 mil. Consiga dar de entrada aqui 20% deste valor. Seria R$ 100 mil. No financiamento imobiliário, existem outros custos inerentes ao processo, que seriam o seguro por morte ou invalidez permanente, seguro do próprio imóvel, também o valor da tarifa de administração cobrados pelas instituições financeiras. Vamos colocar aqui 0,015%, estimativa. E o valor da taxa administrativa seja de R$ 15. Eu não tenho, nesse caso, nenhum valor a ser subsidiado. Então o valor aqui seria zerado. Vamos fazer a mesma condição para o sistema SAC. 420 meses, taxa de juros de 10,5%, o imóvel de R$ 500 mil, a entrada de 20%, 0,015% das taxas de seguros e R$ 15 taxa administrativa. Nessas condições, teríamos o seguinte resultado. O valor do nosso imóvel seria de R$ 500 mil, a taxa aplicada de 10,5%, o valor financiável 80% do valor do imóvel, não tem aqui nenhum valor subsidiado. A entrada seria de R$ 100 mil e o valor financiado R$ 400 mil. É o prazo de 420 meses. Com isso, a minha primeira parcela pelo sistema SAC seria de R$ 4.375,44, pelo sistema Price, R$ 3.527,71.
A última parcela pelo saque, R$ 975,50 e pelo o mesmo valor anterior. A renda mínima pelo sistema saque seria de R$ 14.584,81. Já pelo sistema Price, seria de R$ 11.759,03. O custo final do meu imóvel pelo sistema saque ficaria em R$ 1.223.697,11. Pelo sistema Price, R$ 1.574.606,35. Eu tenho aqui que pelo sistema saque eu não consigo me enquadrar na quarta faixa do Minha Casa Minha Vida, pois a renda mínima aqui exigida deveria ser na faixa dos R$ 13.000. Então, digamos que eu consiga, nessa condição, dar uma entrada um pouco maior, de 30%. Então, a minha entrada agora seria de R$ 150 mil. E o meu saldo financiável de R$ 350 mil. Nessa nova condição, a minha primeira parcela seria de R$ 3.830,39 e a minha renda ficaria na faixa dos R$ 12.768. Com isso eu consigo me enquadrar. Quarta faixa do Minha Casa Minha Vida, que tem aqui um custo final para o meu financiamento de cerca de R$ 440 mil a menos do que pelo sistema Price, apenas fazendo um aporte maior de R$ 50 mil na minha entrada. Vamos ver aqui outra condição. Digamos que eu queira ter um prazo de financiamento de 15 anos. Então teremos aqui 180 meses. E o imóvel desejado esteja na faixa de R$ 1 milhão. Que a taxa de juros seja na faixa de 12% ao ano. Eu já não estaria aqui me enquadrando em uma das faixas do Minha Casa Minha Vida. Eu consigo dar de entrada aqui 30% do valor do imóvel. No caso, seria R$ 300 mil. O meu saldo financiável ficaria de R$ 700 mil. Vamos colocar essa mesma condição para o sistema saque. Seria 180, aqui 12%, o imóvel de R$ 1 milhão. Então também daria de entrada R$ 300 mil e financiaria R$ 700 mil. Eu tenho aqui um apartamento de R$ 1 milhão, na taxa de juros anual de 12%. O meu valor financiável seria de 70% do valor do imóvel, ou seja, eu estaria dando de entrada 30% do seu valor, que seriam R$ 300 mil. Meu saldo financiado seria de R$ 700 mil. O prazo de 180 meses, ou seja, por 15 anos. Minha primeira parcela pelo sistema saque seria de R$ 10.661,54 e pelo sistema Price, R$ 8.257,41. A última parcela seria de R$ 3.941,43 pelo sistema saque e pelo sistema Price teríamos o mesmo valor, todo o financiamento, de R$ 8.143,24. Neste caso, a minha renda mínima exigida pelo sistema saque seria de R$ 35.538,48. Já pelo sistema Price, R$ 27.524,20. E o valor final do meu financiamento ficaria pelo sistema saque em R$ 1.617.867,78. E pelo sistema Price, R$ 1.782.409,09. Pela renda mínima aqui exigida, podemos perceber que adquirir um apartamento de R$ 1 milhão não é para qualquer um. Vou fazer agora uma simulação para um apartamento no valor mais acessível dentro do Minha Casa Minha Vida. Então, digamos aqui que eu faço em 420 meses e a taxa de juros na faixa 2, que seria de 7%, para o imóvel de R$ 275 mil, que é o limite para essa faixa, décimo de entrada 20% do valor do imóvel. Vamos manter aqui 0,015% das taxas de seguro e R$ 10 a tarifa administrativa. Lembrando que nesse caso nós podemos ter aqui um subsídio de até R$ 55 mil. Digamos que se consiga aqui, pela composição da renda familiar e também das características do imóvel, R$ 35 mil. Vamos fazer a mesma condição para o sistema saque. 420 meses, aqui 7% ao ano, o valor do imóvel 275 mil, entrada de 20%, aqui taxa administrativa R$ 10 e o subsídio de R$ 35 mil. Veja que ele está me dando uma entrada aqui de R$ 55 mil. Como eu tenho meu subsídio de R$ 35 mil, eu posso dar este valor como entrada e financiar R$ 240 mil. Veja que nessa condição eu não conseguiria me enquadrar em função da renda mínima exigida. E no caso, para a segunda faixa, seria de até R$ 5 mil.
Então eu teria que vir aqui e aumentar o valor da minha entrada. Vou botar aqui mais R$ 20.000. Nessa condição, eu já poderia financiar esse imóvel pelo sistema PRAS, já que a renda mínima exigida seria na faixa dos R$ 4.730 e a minha parcela ficaria na faixa dos R$ 1.418,76. O valor total do meu financiamento ficaria em R$ 646.034,98. Então veja que através da realização dos devidos cálculos é possível analisar as condições e viabilidade dos nossos financiamentos imobiliários. Lembrando que as taxas de juros, o valor do subsídio, o teto para o valor do imóvel poderão variar dependendo das características da composição de rendas dos mutuários e das condições de localização do imóvel a ser adquirido. Pois bem, fizemos aí uma breve abordagem sobre o programa Minha Casa Minha Vida 2026. Apresentamos também a nossa planilha de cálculos para fazermos as simulações para a aquisição de um imóvel pelo sistema SAC e pelo sistema PRAS. Pode nos auxiliar na projeção, no processo de aquisição do novo imóvel. Finalizando, se ficou alguma dúvida, se você tem alguma colocação a fazer, já deixe aí o seu comentário. Se você gostou do conteúdo aqui apresentado, nos ajude com o seu like. E não esqueça de inscrever-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Agradeço a atenção de todos e até uma próxima oportunidade.